E o Bitcoin começa a semana em queda. E aí, será que o Bitcoin vai cair mais? Tem altcoin caindo mais de 7% hoje. Vou falar disso nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin. Vou estar atualizando a análise dos eventos que vão impactar o mercado de criptomoedas nas próximas horas e nos próximos dias. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise do gráfico das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperium do YouTube, porque eu estarei trazendo aqui no canal da Aperium novidades todos os dias de manhã, durante a semana, atualizando a análise do Bitcoin, das principais criptomoedas. Então não deixem de se inscrever também aqui no canal da Aperium. E pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, quiserem que eu analise alguma criptomoeda, deixa aqui nos comentários do canal da Aperium que eu irei responder em breve, beleza? Bem pessoal, então vamos lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. O Bitcoin começa o mês de dezembro em alta. E aí, Tainan, será que a gente tem alguma coisa em termos de análise gráfica? Pessoal, em termos de análise gráfica aqui, é difícil, tá? A gente pode forçar aqui, por exemplo, no gráfico de uma hora e falar que o Bitcoin rompeu para baixo aí, um ombro, cabeça, ombro. Se a gente fizer uma projeção aqui desse possível ombro, cabeça, ombro do gráfico de uma hora, a gente teria alvo para o Bitcoin lá na região de aproximadamente 92.800 dólares, mas lembrando, isso aqui é bastante forçado, tá? Porque a gente teve uma tendência de alta aqui muito pequena, né? Ali do dia 26 de novembro até o dia 29 de novembro, tá? Mas dá para considerar isso daqui, tá? Existem sinais na análise de sentimento que reforçam que o Bitcoin pode corrigir dessa forma. Eu já vou mostrar isso aqui nesse vídeo, tá? Mas, pessoal, em termos de análise de curto prazo de gráfico, é a única coisa que eu consigo enxergar aqui, tá? Mais importante nesse momento é que o Bitcoin não pode romper para baixo o suporte do último dia, dos últimos dias, que foi a região ali dos 90.700 dólares, tá? Porque se ele romper aquilo ali, aí ele forma um topo duplo, aí seria um padrão de reversão de tendência maior. Mas isso aí é mera especulação, porque nem aconteceu ainda, nem perto ali dos 90 mil ele chegou por enquanto, tá? Mas assim, pessoal, o que tudo indica é que essa correção aqui seria uma correção de curtíssimo prazo até então, tá? Até porque quando a gente olha os tempos gráficos aqui maiores, né, a gente consegue ver que, por exemplo, é possível que o Bitcoin esteja formando aí um possível triângulo ascendente aí nos últimos dias, tá? Se a gente fizer aqui o desenho, a gente vê que é possível conectar aqui os topos e fundos por meio de uma linha inclinada em alta, né, e uma linha superior ali na região dos 99, 100 mil dólares, que seria a resistência, tá? Mas, detalhe, assim como o topo duplo que eu mostrei agora há pouco, esse triângulo ascendente é uma especulação, porque a gente ainda não teve rompimento para cima, tá? Se a gente tiver, por exemplo, o Bitcoin caindo aqui, se segurando aqui e voltando a subir, e depois romper isso daqui, aí a gente vai ter um triângulo ascendente. Por enquanto, é uma especulação, tá? Mas é algo para a gente ficar de olho, porque se acontecer pode ser um sinal muito bom para o Bitcoin. Mas a gente não pode deixar de falar do que está acontecendo nessa semana, o que pode estar causando essa queda que a gente está vendo aí no Bitcoin, que provavelmente está assustando muita gente, né? O pessoal do mercado estava em euforia aí, estava muito comprado nos últimos dias e qualquer quedinha já acaba sendo um susto, principalmente porque as altcoins derretem, tá? Mercado americano começando a semana aí em leve correção, tá? Isso provavelmente se deve à cautela em função dos vários dados macroeconômicos que vão ser divulgados nesta semana. Essa semana, pessoal, vai ser uma das semanas com agendas mais cheias que eu já vi nos últimos tempos, tá? Se a gente pegar aqui, a gente consegue ver que a gente já começa a semana aí tendo eventos importantes. Hoje, segunda-feira, ao meio-dia, a gente vai ter o PMI industrial ISM de novembro, que é o dado mais importante do dia. O mercado vai estar de olho nele, vai ser divulgado ao meio-dia, tá? Amanhã a gente vai ter a oferta de empregos JOLTS. O mercado também vai estar de olho nisso, porque o mercado está ansioso para saber, será que os Estados Unidos estão gerando mais ofertas de trabalho do que era esperado? Porque se tiver, o mercado pode entender que nessa reunião que a gente vai ter em dezembro do Fed, o Fed não vai poder cortar os juros, tá? E o mercado até então vem precificando
que o Fed vai cortar. Isso seria uma surpresa negativa e poderia respingar nas criptomoedas. Quarta-feira a gente vai ter variação de empregos privados ADP de novembro. O mercado também vai estar aí de olho, atento ao que vai estar acontecendo. Tá? A gente vai ter o PMI do setor de serviços de novembro também, importante. O PMI ISM de produtos não manufaturados, mais importante ainda. Tá? A gente vai ter discurso do Jerome Powell, presidente do Fed, na quarta-feira de tarde, depois de todos esses dados do mercado de trabalho. Tá? Então, pode ser que o discurso dele sirva para o mercado entender se o Fed vai cortar juros ou não, tá? Então o mercado vai estar atento. Quinta-feira, pedidos iniciais de seguro-desemprego e sexta-feira, o famoso payroll, relatório de empregos não agrícolas, taxa de desemprego dos Estados Unidos e ganho médio por hora trabalhada. E o grande medo do mercado nesse momento, que pode explicar inclusive a cautela com que os investidores estão começando a semana aí no mercado de criptomoedas, é o receio desses dados mostrarem o mercado de trabalho aquecido, e se o mercado de trabalho vier muito forte, muito aquecido nos Estados Unidos, pode ser um indicativo de que o Fed não vai poder cortar os juros em dezembro, uma vez que o mercado de trabalho aquecido, ele acaba trazendo inflação se esse mercado estiver muito apertado, tá? E, por exemplo, na taxa de desemprego, a expectativa é que a gente tenha um aumento no desemprego de 4,1 para 4,2, né? Isso em final de ano, que geralmente tem muitas contratações temporárias, né? Pelo menos aqui no Brasil. Será que esse dado vai vir assim, né? Porque eu tenho acompanhado aí nos últimos anos os dados de final de ano nos Estados Unidos, a economia americana também parece dar uma certa aquecida no final de ano, tá? Parece que não é exclusividade aqui do Brasil. Então, vamos ver aí como vai ficar essa situação. A gente também amanhece o dia, começa a semana com indicadores de sentimento apontando algo aí que não é bom para o Bitcoin no curto prazo, tá? Quando a gente vai aqui para o Long Short Ratio, a gente vê que ele está subindo, né? Ele está subindo e ao mesmo tempo o Open Interest está subindo. Isso indica que pessoas estão abrindo posições apostando na alta do Bitcoin, tá? Então, se as pessoas estão abrindo posições apostando na alta, quer dizer que as baleias podem jogar o mercado um pouco mais para baixo para liquidar essa galera que está entrando alavancada apostando que o Bitcoin vai subir. Geralmente, eles jogam o mercado contra a maioria. Até ontem de noite a gente tinha a maioria apostando na queda, mas o Open Interest estava parado no final de semana, então a gente não podia ter muita certeza aí de para onde o mercado iria, apenas com base nesses indicadores, tá? Em termos de análise de sentimento, pessoal, a gente ainda tem, pelo menos no mapa de calor, algo que indica mais liquidez acima, tá? Então, principalmente ali na região dos 98.864 é o ponto que está dizendo aqui no mapa de calor que a gente teria mais liquidez nos últimos 7 dias. Mas, nas últimas horas, a gente tem visto o surgimento de liquidez abaixo, tá? Principalmente ali na região dos 94.600, até mesmo lá na região dos 93.500. Lembrando, a gente tem ali no gráfico do Bitcoin de uma hora um possível ombro, cabeça, ombro, com alvo ali na região dos 92.800, 93 vamos arredondar, tá? Então, o gráfico, junto com a análise de sentimento, está sugerindo que a gente pode ainda ver o Bitcoin cair um pouco mais, talvez corrigir até a região dos 93 mil dólares aí nas próximas horas ou dias, tá? Então, a gente segue aí um cenário que, por enquanto, não está muito favorável para o Bitcoin, tá? Mas o que não quer dizer que acabou a tendência de alta principal. A gente segue aí no gráfico semanal em tendência de alta. A gente fechou o gráfico mensal com um candle de força, tá? Um candle que sinaliza alta. Então, a gente tem aí uma situação ainda muito boa. O que eu quero dizer é que no curtíssimo prazo a gente pode ver o Bitcoin se aproximar ali dos 93 mil dólares novamente. Tem vários sinais disso no gráfico. E a gente também não pode deixar de falar da situação das principais criptomoedas do mercado que estão corrigindo aí nessa manhã. Tá começando aqui, pessoal, pela Ethereum, tá? Na análise de ontem de noite, eu havia dito que se a Ethereum conseguisse romper a região ali de aproximadamente 3.733 dólares, né? Eu acho que foi esse valor que eu falei que é a região topo desse triângulo, tá? Ela iria formar um triângulo ascendente com alvo lá nos 3.850. Desculpe a confusão, tá? Mas o que acabou acontecendo é que ela não conseguiu romper, não teve força para romper, e com essa queda do Bitcoin, a Ethereum acabou derretendo e voltando ali para a região dos 3.500, o que é comum. Geralmente, quando o Bitcoin cai, as altcoins tendem a cair mais, tá? E agora eu não consigo ver, por enquanto,
um padrão gráfico aqui para a Ethereum, tá? Tenho que falar também de uma outra criptomoeda que está se destacando no momento, a XRP, pessoal. Ripple subiu forte aí ontem, nesse final de semana, e ainda está subindo hoje, tá? Ela está com uma leve alta mesmo com o mercado de criptomoedas aí em queda, tá? A gente também teve uma notícia, pessoal, importante nessa manhã, tá? A Wisdom, se eu não me engano, Wisdom Tree, tá? Não sei como se pronuncia corretamente o nome desse fundo, tá? Mas ele arquivou o formulário S1 para o ETF de XRP ou Ripple lá nos Estados Unidos junto à SEC, tá? Isso aqui, pessoal, é uma coisa interessante, tá? Porque a gente tem que lembrar que a Ripple, até desde 2020, ela vem sofrendo muito com processos por parte da SEC, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, por ser considerado valor imobiliário, por não ser, tá aí. E isso vem gerando muito transtorno para quem investe na XRP, mas após a vitória do Trump surgiu a esperança de que com a desregulamentação do mercado financeiro, as criptomoedas pudessem ser beneficiadas e a XRP, a Ripple, é uma delas, tá? E a gente tem tido notícias interessantes nos últimos dias que tem trazido muita atenção e expectativa para a XRP, né? Que é uma moeda muito popular lá nos Estados Unidos, embora muitos aqui no Brasil não gostem dela, tá? E o que a gente vê aqui é o seguinte, pessoal, esse pedido de ETF ainda está no formulário S1, tá? Tem esse, depois tem outro formulário que tem que ser preenchido pela bolsa que vai disponibilizar esse ETF, mas isso aqui é o primeiro passo, tá? Isso aqui quer dizer que em breve, nos próximos meses aí, é possível que a gente tenha um ETF de XRP sendo negociado nos Estados Unidos, tá? Então, isso aqui é uma notícia muito boa. A gente já viu o que aconteceu com o Bitcoin, com a Ethereum. As duas moedas aí subiram bastante na expectativa do ETF. Pode ser que isso aí seja o catalisador da próxima alta da XRP, da Ripple lá nos Estados Unidos, tá? Então, é uma notícia muito boa. Em termos de gráfico, pessoal, a Ripple já bateu o alvo ali daquela flâmula que ela tinha rompido para cima nos últimos dias, tá? E por enquanto a gente não tem aí padrões novos. A Ripple subiu bastante nas últimas horas e assim, eu não vou dizer que eu espero uma correção, por quê, tá? A gente rompeu o topo histórico, né? A gente passou da máxima histórica da XRP, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou pegar um gráfico mais longo aqui para a gente ver se ela já passou da máxima histórica mesmo, tá? Vamos ver aqui, gráfico da Bitstamp, né? Que aí a gente tem um histórico maior, a gente vai saber, tá? Pessoal, no gráfico aqui maior, ela não rompeu o topo histórico, tá? Eu cometi um erro aí ontem ao falar isso, tá? Eu falei que ela tinha rompido, mas eu estava olhando o gráfico da Binance, que tem um histórico mais curto, tá? Então, quando a gente vai aqui para o gráfico da Bitstamp, a gente vê que a máxima histórica da XRP foi lá em 3 dólares e 31 centavos, tá? Então, ela estaria aí ainda um pouco distante dessa máxima histórica, tá? Então ela tem resistência agora lá na região dos 3 dólares e 30 centavos. Ela teria aí um bom espaço para subir, tá? Mas é bom aguardar aqui e ver se ela vai formar um padrão gráfico para a gente montar posições de trading, tá? Outras criptomoedas aí importantes que a gente não pode deixar de comentar, pessoal. Solana tá corrigindo aí 5% hoje e eu havia alertado no vídeo de ontem que eu não estava gostando muito do que a gente estava fazendo no gráfico da Solana, né? A Solana parece estar formando um ombro, cabeça-ombro, mas ele ainda não foi confirmado. Ele vai ser confirmado se a Solana romper os 220 dólares para baixo, tá? Se isso acontecer, ela irá formar um ombro, cabeça-ombro com alvo na região de aproximadamente 186 dólares, tá? Tainan, então você está dizendo que a Solana vai cair para 186 dólares? Não, tá? Não estou dizendo porque ela ainda não rompeu. Eu só estou alertando que se ela romper isso daqui, se ela passar para baixo disso daqui, ela vai estar abrindo a porta do inferno, tá? Ela vai abrir a porta para cair um pouco mais, então não seria um sinal muito bom para a Solana, que, diga-se de passagem, está aí uma região de resistência crucial, tá? Que é a região do topo histórico, que ela tem tido dificuldade de romper nos últimos dias, tá? Então, é só para a gente ficar atento nisso aqui, tá? No caso da Solana, eu estou em uma operação na Solana, tá? Mas eu ainda não fechei, eu estou aguardando aqui para ver o que vai dar, tá? A gente também não pode deixar de falar da ADA Cardano, outra moeda importante, tá? Subiu muito nos últimos dias.
A Cardano aí, nas últimas horas, nos últimos dias, ela rompeu para cima uma bandeira de alta, tá? Ah, mas ela tá caindo hoje, como que você fala em bandeira de alta? Sim, pessoal, o mercado ele não sobe reto, é aquilo que eu falei com vocês, tá? Quando a gente tem uma correção do Bitcoin, geralmente isso puxa as altcoins para baixo, infelizmente, tá? Mas se a gente fizer aqui uma projeção dessa bandeira de alta que a Cardano rompeu para cima nos últimos dias, a gente vê alvo para ela lá na região de aproximadamente $1,48, tá? Lembrando que a Cardano, ela é uma das moedas do Trump Trading, tá? Uma das moedas aí que se beneficiam do Trump Trading. Acredito, inclusive, que ela pode ser uma das próximas aí a subir igual a XRP, tá? Porque o CEO, o fundador da Cardano, ele provavelmente vai ter aí alguma função no governo do Donald Trump voltada aí para a desregulamentação das criptomoedas, voltada para o mercado de criptomoedas, tá? Então isso deixa o mercado muito atento e muito otimista em relação a Cardano. Afinal, você tem aí um fundador de uma das principais criptomoedas, no caso da Cardano, dando conselhos e ajudando a direcionar as políticas voltadas para criptomoedas, tá? Além da Cardano, pessoal, tem que falar aí também de outras altcoins importantes, tá? Binance Coin, gráfico da Binance Coin aqui também não tá muito estável, tá? Ela tá Binance Coin sem padrões gráficos relevantes, pelo menos na minha visão, tá? Uma moeda aí que tá bem confusa nos últimos dias, tá? Dogecoin, pessoal, Dogecoin parecia ontem estar ali prestes a formar um triângulo ascendente, mas ela caiu hoje e por enquanto ela não descaracterizou esse possível triângulo ascendente, tá? Se a Dogecoin conseguisse manter aí acima dessa região dos 40 centavos aí nas próximas horas, ela ainda vai poder ser considerada dentro de um possível triângulo ascendente, tá? Então, Dogecoin segue aí com viés bastante otimista, apesar da queda aí que está ocorrendo de mais de 7% hoje, tá? A Tron praticamente não se mexeu, não tem um padrão gráfico relevante, tá? A Tom, pessoal, moeda do Telegram, tá caindo hoje acompanhando o Bitcoin e o resto do mercado, mas graficamente ela rompeu para cima um fundo duplo nos últimos dias, cujo alvo está na região de aproximadamente $8,18, tá? Então, a situação segue otimista para ela. A Avax não tá nem aí para a queda do mercado, pessoal. Ela continua subindo, bateu mais uma máxima hoje, chegou em $49,15. E lembrando que o alvo para a Avax está ali na região dos $52 aproximadamente, tá? Aave também tá subindo hoje, não tá nem aí para a queda do mercado. O alvo para a Aave tá lá na região dos $330, que ela rompeu um fundo duplo gigantesco para cima, tá? Monero, pessoal, Monero tá quase rompendo um nível de resistência importante. Se ela romper essa região dos 165, que ela tá praticamente rompendo e subindo no dia que tá tudo caindo, o alvo para ela vai ser lá na região dos $180, tá? Pendle, pessoal, outra moeda importante aí no mercado, né? O gráfico da Pendle caiu hoje, né, nessa segunda-feira, mas ela está conseguindo se manter por enquanto acima da linha de tendência de alta que ela vem se segurando desde agosto. Então isso é extremamente importante, ela não pode romper essa linha para baixo. Se ela romper, ela sinaliza que a tendência de alta está acabando, mas por enquanto não, tá? Ela tá firme e forte aí nas últimas horas, tá? Outras moedas importantes aí que eu tenho que está comentando aqui, pessoal, Sui, tá? O gráfico da Sui corrigindo forte aí também, tá? Para mim, pessoal, a Sui invalidou a bandeira de alta que ela parecia estar fazendo, tá? Ela corrigiu demais aqui, ela não podia voltar tanto e agora eu não vejo nenhum padrão gráfico, por enquanto, para a Sui, tá? E a Near, pessoal, Near estava parecendo formar um triângulo ascendente para cima e, sinceramente, pessoal, aquele que eu estava vendo, eu acho que ele foi invalidado, mas dá para desenhar um outro, tá? Só que a questão é, a Near, independente do triângulo ascendente que você veja aqui na Near, ela precisa romper a região ali dos $7,23 para formar um triângulo ascendente, tá? Enquanto isso não acontecer, a gente não vai ter a confirmação do padrão, porque isso só acontece quando rompe, tá? Então, a gente tem que aguardar aqui e ver o que a Near vai fazer aí nos próximos capítulos, tá? Se ela vai conseguir voltar aí a subir. E no geral a situação do mercado é essa. Não deixem de se inscrever aqui no canal da Peri no YouTube. Desejo a todos uma excelente segunda-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau.